falar com a doutora Maitê, que é endocrinologista. Como vai? Tudo Oi, bem? Kátia. Bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre distúrbios de crescimento. Vamos começar falando da infância, porque quando a gente fala em hormônio do crescimento, a gente vai chegar já nesse ponto, tem muito adulto que acha que essa é a saída para emagrecer, né? E que consequência que isso tem? Vamos falar já. Mas para os pais ficarem atentos, às vezes acontece isso. Na mesma sala de aula tem crianças menorzinhas e crianças muito mais altas. O que é normal para cada criança? O que é o esperado por um médico, doutora? Então, assim, realmente, isso é um fator. Na escola, a menorzinha da fila já é para se atentar. Mas, na verdade, Kátia, depende de fatores hormonais, depende da genética, que é o pai e a mãe, e depende de doenças e vitaminas. A gente tem mais de 25 causas na infância que vão fazer a criança ir crescendo e atingir um alvo. O que é esse alvo? É pegar, por exemplo, o menino, a altura do pai, mais a altura da mãe acrescida do número 13 e soma e divide por 2. Tem uns cálculos que a gente faz no consultório para saber a média. Porque se tem dois pais baixinhos, quer ser um goleiro, não tem como. Vai dar certo. Né? Apesar que a gente vê que as crianças parecem que estão cada dia mais altas, né? E é verdade, a estatura do brasileiro está subindo mesmo, né? Aumentou. Você vê crianças de 8, 9, 10 anos que são muito altas. Muito altas. Eu lembro que a gente era uns cotocos, mas tudo bem. As meninas menstruavam mais tarde também. Hoje as meninas estão menstruando cada dia mais cedo, né? E isso é um fator que a gente tem que bloquear, Kátia. Então, por exemplo, tem menina no consultório que chega com 6, 7 aninhos já está com a maminha, os pelinhos. Isso quer dizer que no máximo em 2 anos vai menstruar, né? E depois que menstrua, só cresce de 2 a 4, 5 centímetros nos próximos 2 anos. Então a gente tem que bloquear essa menstruação para que a menina consiga atingir o máximo do alvo dela. Então a menina menstruou, nos próximos 2 anos ela vai crescer 5 centímetros no máximo. No máximo. Por isso que você começa a desenvolver antes, você bloqueia. Então, mas aí vem outro problema, que muitas vezes falta informação para os pais sobre isso. Sim. Quando a gente fala numa menina de 9 anos, 10 anos menstruando, eu acho que é muito cedo. Até pra cabecinha, né, Kátia? É uma coisa tão chata para uma criança, ela pensa como uma criança, quer dizer, será que está acostumada porque vai ter cólica, vai ter que saber direitinho fazer a higienização. Sim. É uma criança que quer brincar, não quer brincar de ser grande nesse sentido ainda. O que os pais têm que ficar atentos? Quais são as consequências de se barrar o aparecimento da menstruação? Então, se a menina menstruar com 6, 7 anos, não tem problema fisiologicamente falando. Ela vai menstruar, vai ovular antes e vai ter uma menopausa precoce. Só que o problema é justamente você atrasar, para quê? Porque ela cresça mais. Porque a gente tem o hormônio de crescimento, as vitaminas, tudo para poder crescer. Só que esses hormônios sexuais, eles fazem bloquear. Então a gente tem que ter na hora certa. Por exemplo, se você também tem uma puberdade depois do tempo, tipo 13, 14 anos ainda não menstruou, também prejudica o crescimento. Então é a puberdade tardia. Eu menstruei com 16. Muito tarde. Muito tarde. As minhas irmãs, a Carla menstruou com 10 anos, a minha irmã acho que com 12, 13, a Karen. Então, quer dizer, eu fui a mais tardia. Às vezes, por causa disso, você não cresceu todos os centímetros que poderiam, né? E na verdade, Kátia, assim, o que mãe e pai tem que prestar atenção? Se você perdeu o centímetro, você não recupera. Então, isso que é importante saber, que tem que dosar todas as vitaminas para o osso poder crescer. Por exemplo, o hipotiroidismo não cresce direito. Cortisol também atrasa o crescimento das crianças. E o cortisol vem do estresse. E tem muita criança que tem uma agenda tão cheia que parece um adulto e não consegue brincar. Não é verdade? E se a mãe não pega dentro, por exemplo, chega comigo 16, 17 anos, Kátia, não tem mais muito o que fazer. Né? Então, estar atento. Quando que começa o hormônio de crescimento? Quando nasceu até 2 anos, não tem hormônio de crescimento funcionando, não é engraçado? Até os 2 anos não tem? Aí depende da alimentação, por isso que o leite materno é muito importante, dosar as vitaminas das crianças. E que alimentos que ajudam a criança a ter um crescimento ideal? O osso está tendo estímulo para crescer. O que o osso precisa? Ferro, zinco, cálcio e vitamina D. Então, de onde vem o ferro? Do feijão, da carninha vermelha, da beterraba, do suco de laranja, do cálcio, do leite e dos derivados. Então, a criança tem intolerância à lactose, então vamos para um iogurte que não tenha tanto, um leite de soja. Então, a gente tem que também pesquisar. Por exemplo, tem crianças que se alimentam até bem, mas não estão crescendo direito. Às vezes ela tem uma intolerância à lactose, a glúten. Então a mãe está achando que a criança está comendo e realmente está na frente da mãe, mas ela não está absorvendo. Quer dizer, você está colocando os nutrientes para dentro do corpo, mas não tem como esse corpo absorver e transformar de uma forma positiva esse nutriente, né? Então criancinha que tem o abdômen distende, sabe? Inchadinho, né? Ou que tem diarreia várias vezes, ou sai um pouquinho de sangue. Então isso são fatores. Ou assim, quando as fezes vêm muito gordurosa.
Então, tem doenças do pâncreas que não produzem enzimas para triturar o alimento para ser absorvido. E aí, se você sabe que tem alguém na família que tem intolerância a glúten, a lactose, tem que ficar mais atento ainda, né? Ou então, tem intolerância a outros alimentos, que uma família intolerante, a gente fala alergia popularmente, né? Isso pode ser que cada integrante da família tenha intolerância ou alergia a alimentos diferentes, né? Existe até, por exemplo, uma anemia que chama intrínseca, que não tem absorção de ácido fólico, vitamina B12, que é super importante para o crescimento. Então, você tem que dar em gotinha, você tem que fazer suplementação. Né? Vamos para um mito ou verdade? Ó, primeiro deles, vamos ver qual é. Fatores emocionais durante a gestação podem contribuir para o distúrbio do crescimento. Verdade. Verdade? Engraçado, né? Mas a mulher, quando fica nervosa, que não quer tá grávida, não fica atrasando mais ainda a menstruação. Isso é verdade. Porque esses fatores emocionais de estresse, não sei o que, eles bloqueiam vários hormônios. A cabeça da gente é o nosso bem e o nosso mal, né? Então, a mulher que ou está estressada por algum motivo, ou não queria ter esse filho, são fatores... E falta de vitamina também. Por isso que a mãe tem que engordar de 7 a 9 quilos durante a gestação, mas com vitaminas. E não ficar comendo pão, comer coisa que não tem nutrientes. Cheeseburger, né? E nem pensar que tem que comer por 2, porque agora está grávida, né? Outra coisa é tireoide, Kátia. Quem tem hipotireoidismo, a mãe, esse hormônio tem que ir pela placenta para o nenenzinho. Então é comum a gente até aumentar a dose nos primeiros 3 meses de gestação para conseguir cobrir os dois. Que interessante, não sabia não. Olha, vamos para mais um mito e verdade? O hormônio do crescimento atua apenas durante a infância. É, verdade. Verdade. Mas aí que tem o que você falou pra mim, né? Porque tem adulto tomando hormônio do crescimento que diz que acelera o metabolismo. Mas se não é natural, na nossa idade, sei lá, se você em casa tem 30, tem 40, tem 50 anos, ter o hormônio do crescimento, a gente tomando, isso não pode trazer algum prejuízo? Sim, Kátia. E aí é bem legal a gente falar isso aqui para a maioria do público, porque o GH, ele é feito para crescer. Quando fechou a cartilagem hipofisária, que a menininha, a gente vê pela idade óssea das crianças. Até eu falo, tá liberado para academia, mãe, menino com 17, 18 ou 21, não sei, depende da idade. Porque tem mãe que tem medo, posso levar para musculação? Isso é uma pergunta muito comum. Depende se fechou a cartilagem óssea. Quer dizer, você faz um raio-x da mãozinha e você vê o espaço para saber se vai crescer muito ou se já cresceu o suficiente, né? Se fechou, não vai estar mais atuando o hormônio do crescimento. E aí a gente tem um pico nessa fase, depois ele cai e ele estabiliza, tá? Existem algumas pessoas usando GH para medicina do esporte. Eu faço medicina do esporte, mas, por exemplo, o GH é um hormônio que eu não uso. Por quê? Ele realmente é sensacional, Kátia. Ele seca a gordura, ele aumenta a massa muscular, aumenta a estrutura óssea. Eu vi um senhor de 70 anos, parecia que tinha uns 40 e pouco. Você fala, gente, é um milagre da tecnologia, né? Porém, qual é o problema do GH em adulto? Se você tem uma genética de um câncer na família, essa célula está dormindo, o GH vai ativar, acorda e ela pode começar a procriar, que nem procria tudo, as células da musculatura, do osso. Então é perigoso que você pode gerar um câncer nessa pessoa adulta usando GH. Quer dizer, se eu poderia ter um câncer aos 90 anos, eu posso ter aos 60, 50 e poucos. Então não vale a pena, né, Kátia? Eu acho que nada. Não. A gente pode usar GH aqui no Brasil em 3 situações. Quais? Em déficit do hormônio do crescimento. Então lá no consultório a gente faz a dosagem dessas crianças. Se tiver abaixo, aí tá autorizado e é caríssimo. Tem tratamento por mês, Kátia, de 4 a 10 mil reais. O quê? O tratamento de GH é caríssimo. Vixe, é melhor ficar menorzinho. Mas o SUS libera pra gente. Então tudo bem. Então, a gente de 4 a 10 mil, quem tem esse dinheiro por mês? Por mês, dá Kátia. até calor, né, gente? E não é assim, você vai usar isso a infância inteira. Então, menina. Mas a gente tem os protocolos, o SUS libera e consegue. Então menos mal. Outra doença para que as eles crianças, hein, gente? Crianças. Quando indicado. Quem adulto que usa GH gasta muito dinheiro, viu, Kátia? Tô vendo, eu achei que fosse o quê? 500 reais, 300 reais, que eu já achei demais. Criancinhas que têm síndrome de Turner, é uma doença genética que não cresce direito, e para HIV, eles têm lipodistrofia, eles têm a perda da musculatura. Então, em alguns casos mais graves, o SUS também libera o GH para pessoas que têm HIV. Quer dizer, estão tão debilitados nesse sentido que aquela história de custo-benefício vai ser muito maior o benefício, né? Mas para quem não tem nenhuma doença, é proibido usar.
E nem tente, viu, gente? Fala assim, tá bom, é proibido, mas eu acho... O problema é o seguinte, não é o você encontrar ou não encontrar o hormônio do crescimento. É o que vai causar a tua saúde depois. Sim. E não vale qualquer coisa pra você ficar bonito, né? Vamos falar a verdade? A gente tem outros meios para conseguir a mesma coisa do GH. Então, tem outras substâncias muito legais, que você seca a gordura, que você... Atividade física, tudo junto, que você consegue o mesmo resultado, né? Sem esses malefícios todos do hormônio do crescimento usado na fase adulta. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Maitê. A gente às vezes vê, e a gente estava falando de crianças que fazem atividade física, que tem uma agenda lotada, mas o ideal seria que tivesse uma vida de criança. A atividade física é importante, mas e ginástica olímpica? Porque a gente vê às vezes as ginastas, tudo miudinho, tudo toquinho e tudo troncudinha, tudo fortinha, ou então judô. Essas são atividades que não deixam a criança crescer muito, ou isso é um mito? Prejudicam o fechamento dessa cartilagem. Prejudica mesmo? Então, musculação, que você pega muito peso, porque você força essa cartilagem a fechar antes do tempo. E ginástica olímpica tem muita barra, tem muito que você também fecha a cartilagem, né? Então tem que ficar atento também em relação a isso, né? Então tem que ser mais atividades aeróbicas, futebol, basquete, alongamento, balé para menina é super bom porque tem alongamento, mas os piores são musculação e ginástica olímpica. E a musculação, tudo bem, os pais ficam mais atentos. Agora, a ginástica olímpica, você fala assim, não, é ótimo, porque socializa a criança também, estimula a trabalhar em grupo, isso é verdade. Mas é uma atividade muito intensa muscular, né? Então, se é uma brincadeira, uma coisa que não é de atleta, é uma coisa, mas... Quando geralmente atleta, eles ficam 4 a 6 horas treinando, cara. Daí para mais, é muita coisa, né? Para uma criança de, 7, 8 anos, às vezes, né? E natação é ótimo. Mexe com toda a musculatura, alonga a criança. Então, um dos melhores esportes, tanto para menino e menina, é a natação. Isso sempre, né? Sempre. Até a terceira idade, né? Nunca... Não tem lesão muscular, não tem atrito. Não tem sobrecarga, né? É muito bom. Olha, vamos lembrar o seguinte também, que é importante sempre, né? Percebeu que teu filho não está crescendo direitinho, você leva ele no pediatra e tem aquela curva de crescimento na primeira infância, mas depois dificilmente as mães levam os filhos. A Kátia já sabe tudo, né? Meu filho, mas já tem 27, né? Já passei da curva do crescimento faz tempo. Mas... Você ficava preocupada, Kátia? Não, eu levava todo mês, até ele completar, os meninos completarem 1 ano, eu levava todo mês no pediatra. Olha. Marcava um dia fixo e levava. E se eles não queriam comer as coisas que você fazia com eles? Eles comiam, eu falava que é xirubil. Aí falava, mãe, o que é isso? É xirubil. Xirubil era tudo, então batia. Que é isso? Nada. Então um dia o xirubil era espinafre, outro dia o xirubil era carne. E aí batia, às vezes fazia uma sopa ou fazia suco e punha sempre alguma coisa vermelha, porque eles achavam que era morango. E era beterraba e outras coisas eles comiam. O xirubil. Xirubil. Então, você fala assim, não pode enganar. Tem coisa que você explica e a criança não quer, você sabe que é importante comer. Então, tem que ficar atento e tem que comer direitinho, né? Muito não tem como. E aí eu acho que vem também da persistência das mães, né? Sim. A gente está muito enlatado hoje em dia para criança, eu acho um pecado, isso cheio de conservantes. E tem que insistir, eles não vão gostar. Pro paladar, às vezes uma verdura escura, amarga, é ruim mesmo. Nem a gente às vezes gosta tanto. Entendeu? Olha, ou então nunca provou, porque acha que tem um sabor diferente. Então aí que eu acho que é interessante a gente oferecer de formas distintas até que a criança de fato veja se gosta ou se não gosta, né? E quando não tá gostando, você vai misturar, como a Kátia fez, o xirubil. O xirubil. Ou se não, o nome que você quiser, não tem jeito. Bom, chega uma certa fase que já não adianta muito, mas eles já criaram novos hábitos, isso é importante, né? Vou passar para vocês o site da doutora Maitê, querendo informações sobre o distúrbio do crescimento e outras matérias também. Pode ser sábio, que é de fácil entendimento, não é para médico, não. A linguagem é pra gente leigo. www.doutoramaiteendócrino, Maitê é com T-H-E, tá? Maitê Endócrino, tudo junto, .com.br. Doutora Maitê volta a mulheres, mas olha, qualquer dúvida que você tenha, conversa com o pediatra, vá a um endócrino, mas não deixe passar essa oportunidade de saber sobre saúde e cuidar da saúde do filho e da família toda de uma vez, né, doutora? Obrigada mais uma vez, viu? Vai pra você. Viu? Só você que pensou em um dia tomar aquelas coisas aradas todas, viu? Faz essas loucuras não, viu? Vai no médico, tudo certinho.